Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 4 de JavaScript em linha de comando. Como sempre, a primeira ação é abrir a aula anterior, né? O arquivo da aula anterior. No caso, aula 3.js. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar o arquivo da aula de hoje, aula 4.js. Nós vamos copiar conteúdo da aula do arquivo anterior no arquivo atual. Ok? Vamos, vamos tirar essa janela aqui. Pronto, aí fica melhor. Podemos também aumentar um pouco, ok, a fonte. Muito bom. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai tratar de atribuição em runtime. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que importar, porque agora vem a parte interessante, tá? Vamos dizer que até agora a gente teve aí um Node, né? Um JavaScript em linha de comando, Nutella, sendo uma brincadeira aí que a turma gosta, né? Tem Nutella e tem raiz. Ou seja, agora a gente vai entrar no JavaScript raiz, tá? Que é onde começa a ter graça mesmo e ser diferente, em princípio, à primeira vista, difícil, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa, a gente vai importar um módulo para ler do teclado. Por exemplo, qual que é a ideia aqui? Como se fosse aquele input do Basic, lembra da linguagem Basic? Tem um input. Para simular esse input, né, o que acontece? Input ele tem seria uma função que tem dois argumentos. O primeiro argumento seria uma string, né, que é o que ele vai escrever, ele vai dizer assim, olha, digite alguma coisa, informe alguma coisa. Né? Então esse texto é o primeiro argumento. E o segundo argumento seria a variável que vai receber o valor informado. Então, a gente vai ter que usar alguma coisa, né? Como não tem a função input, nós vamos ter que usar como se fosse assim, um objeto que escreve na tela, no caso aí no terminal, alguma frase, ou seja, olha, informe isso, informe aquilo. E também vai conseguir ler o que o usuário digitar, né? Via teclado ele vai ler, primeiro, além de escrever o que ele, o pedido, a solicitação, ele também vai escrever aquilo que o usuário digitar no teclado. Então, é importante essa gerenciar o terminal em termos de escrita, né, output e input, né, que é a leitura. Né? Ele vai ler e vai escrever. Então, lê do teclado e escreve na tela do terminal, correto? Então, vamos importar, vamos definir aqui uma constante, uma variável que ela vai receber, a gente vai importar um módulo do Node para essa variável. Eu ponho, em vez de dizer a palavra import, eu uso o require. Qual o módulo? O módulo readline. Não vamos nos preocupar muito agora com alguns detalhes que a gente vai aprender mais à frente. Tudo bem? Então, no momento, acredite assim, que existe um módulo readline, como mais ou menos como está dizendo aí, ler linha, né? Na verdade, ele lê o que o que o usuário digita, né?
informa via teclado e escreve na tela, no terminal. Tudo bem? Então, a primeira coisa é requerer, né, importar esse módulo, ok? E associar a uma variável, no caso RDLN, que seria o redline sem as vogais, tá? Mas você pode dar o nome que quiser. Muito bem, muito bom. Aí, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos criar um objeto. Aí eu vou chamar ele de RL, também fazendo referência a readline, né? Esse objeto, ele tem esse jeitão aqui, olha. Create interface. Ele tem um método que cria uma interface. Tá? É importante a criação dessa interface. O que, que tem lá dentro? O que, que é? Como a gente define? Na verdade, é assim: essa interface ela vai fazer exatamente aquilo que nós dissemos. Olha, vai ler, vai ler do teclado, então vai definir o teclado como a fonte da leitura, né? E vai definir que a saída, tá? O output, é o terminal. Então, basicamente, ele tem essa linha aqui, olha. Ele define o que é um input? Process. Lembra, a gente falou de processo aqui no tempo de invocação. Ok? É esse mesmo sujeito aqui, process, tá? Então, process ponto standard in, né? E output é process standard out. É só isso. Outra coisa que eu vou pedir para, por enquanto, a gente aceitar são essas duas linhas, são muito importantes, tá? Então eu importo um módulo, né? O conteúdo desse módulo eu jogo nessa variável RDLN e depois é como se eu dissesse assim: ei, módulo, cria um objeto para, olha aqui, ó, cria um objeto para ler o teclado e escrever na tela o que foi informado no teclado, para mostrar o que o usuário digitou ou está digitando. Basicamente é isso, tá? Muito bem. E aí vai ficar divertido. Ah, esse mesmo objeto ele tem um método, que é o método question. Tá? Seria como se fosse uma função. Qual que é a função? Question, questiona, pergunta. Tá? Então, aí que acontece aquela mágica do input. Qual que é a pergunta? Por exemplo, digite. Só estou olhando aqui se a gente usou essa frase antes. Não. Tá. Então é o seguinte: qual é a pergunta? Vou colocar em aspas simples, tá? Digite um nome, por exemplo, certo? E depois, aqui é que vem a graça e o que é diferente para programadores de Basic, de Pascal, até de C, que é o seguinte: aqui, em vez de uma variável, aquela variável que vai receber o valor informado, né? Na verdade, vai ter uma função aqui.
Vamos usar por enquanto esse nome aqui, ó. É, função callback. Tá? Vai ter uma função aí. Bom, e a gente tem que definir essa função. Vou colocar aqui embaixo a função, depois a gente reordena. Então, essa função, vou definir a função. Opa, function. Função callback. Como que é essa função? Ela vai ter um parâmetro, e aqui, entre as chaves, é o bloco de instruções. Né? Primeira coisa, esse parâmetro, é, eu vou dizer assim, que lembra a variável nome lá em cima que nós definimos, logo no início? A gente definiu uma constante e declaramos uma variável. Tá? Ou seja, essa variável, ela só tem nome, mas ela não tem ainda um valor atribuído. Nós vamos fazer isso agora. Então vamos atribuir. Por isso que o termo aqui é em runtime, em tempo de execução. Então vai ocorrer uma atribuição àquela nossa variável. Com que valor? Com o parâmetro. Oh, desculpa, escrevi no lugar errado. O parâmetro. Tá? Que essa, na chamada, veja, quando você tem um parâmetro, você deve ter o argumento correspondente. Né? O argumento, na hora da chamada, na verdade, vira o parâmetro, né, da função. E aí, aqui a gente poderia escrever de duas formas, eu vou escrever usando ainda esse módulo process. Standard out, write, tá? O método write. E aqui nós vamos colocar, olha, mais novidade, olha, vou colocar não entre aspas simples, nem entre aspas duplas, mas entre crases. Tá? O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar um carimbo. Dentro desse carimbo, a gente vai entender, gente. No primeiro momento parece super complicado, mas vocês vão ver que não é. Ó, saudação. E depois, logo em seguida, concatenando, né, ou justapondo, um outro carimbo para nome, ou perdão, em minúsculo, né? Então aqui você tem a constante, faltou o S, e aqui você tem o nome. E antes de fechar as crases, né? A gente pode colocar um ponto de exclamação e até um nova linha, né? Aquela sequência de escape barra N, por exemplo. Tá? E aí, para fechar a história, RL close. A gente vai tentar rodar e se não der nenhum erro, ok. Se der, a gente vai tratar esse erro. Então ficou assim. Vamos salvar, na verdade, como aula 5. Antes eu estava simplesmente mudando o nome aqui, eu não me lembro, mas provavelmente a gente teve a aula 1, provavelmente não, teve, né? Aula 1, aula 2. Só que a cada aula ia mudando um arquivo e aí mudando aqui o nome, mas ok, então dessa vez vamos fazer diferente. Agora, aula 4, que seria o aula 3, editado, por enquanto é só
com esse final aqui, olha, com essas linhas a mais aqui. Tudo bem? Porque no restante é exatamente igual. Por enquanto a gente não fez nada a não ser acrescentar as linhas aqui de 39 a 46. Então eu salvei como aula 4, aliás, vou salvar, né? Tá vendo que tá a bolinha aqui? Significa que não salvou. Então Ctrl S. Muito bem. Aí vamos abrir o terminal. Subir aqui um pouco. Opa. Aqui. Vamos ocultar aí o diretório e tal. E vamos escrever node aula 4 e já vamos deixar aí um argumento aqui, né, em linha de comando. Vamos ver o que aconteceu. Muito bem, então ele mostra lá as fases anteriores, né, o tempo de invocação, agora em runtime. Digamos que eu escreva Luiz. Pronto. E ele já conversou, olha, oi Luiz, e pronto, já ele fez uma atribuição em runtime, ou seja, a minha variável nome recebeu esse nome, Luiz. Deixa eu só, eu vou limpar a tela e vou rodar de novo, mas eu vou dar mais espaço aqui, olha. Então vamos lá. Node, aula 4. Digamos que eu queira mudar aqui, ó, Maria. Ok. Então ele mostra lá o título, né, literais, constantes e variáveis. O item 1 é o literal clássico, né, que é o Oi Mundo, um literal de texto. Aí no item 2 ele já começa a mostrar, né, que houve qual é o valor, né, da variável, das variáveis, no caso da variável nome, antes de inicializar, porque a gente só declarou, a gente não inicializou, a gente não atribuiu nenhum valor. Então, de antemão, claro, não é definido. Então, a frase ali, ela ficaria, a frase é a combinação da constante com a variável, valores, né, da constante e valor da variável. Oi, e aí é indefinido. Ok, então a gente vai atribuir em seguida em design time, ou seja, o código já faz isso por si mesmo. Toda vez que você rodar o programa, o que foi feito em tempo de projeto vai continuar. Então, foi atribuído pela primeira vez ou inicializada a variável com o conteúdo Ana. E aí ele escreve, oi Ana. Né? Essa é a ideia. Depois, como o nome é uma variável, cujo identificador, cujo nome é nome, aí coincidiu, né? Poderia ter colocado ID aqui ou qualquer outra coisa, né? Nome próprio, por exemplo. Enfim. Então houve uma nova atribuição para Beatriz e aí veio novamente a frase Oi Beatriz. Aqui, nessa seção 5, acontece a atribuição em tempo de invocação, que é aquela atribuição em linha de comando lá. Por exemplo, quando eu coloco aqui, depois do nome do arquivo, esse argumento aqui, por exemplo, Maria, José, Jesus, Joana, a variável nome recebe então aquele valor. Tá? Então chama atribuição em tempo de invocação. E a última opção, né, de atribuição, que é aquela mais importante, mais comum, mais útil, que é a atribuição em tempo de execução, em runtime. Então digite o nome. Aí digamos que você coloque Solange. E aí ele vai escrever, como nos outros casos, ele vai escrever uma frase composta pela saudação, que é a constante, cujo valor é oi, vírgula, espaço, e o conteúdo, então, da variável nome. Tá? A única coisa diferente que eu fiz aqui foi colocar o ponto de exclamação, que poderia ter colocado também antes. Não muda nada. Tudo bem? Dá para entender
Vamos voltar lá no programa. E o que a gente poderia fazer? Vamos fechar aqui o terminal. E aqui talvez só rearranjar aqui, por exemplo, eu posso colocar essas constantes, que são definições, eu vou tirar daqui e vou colocar lá no início. Olha, né? Digamos que aqui seja uma seção, é um cabeçalho, né? Onde eu mostro as minhas constantes, as minhas variáveis, né? As declarações e as definições, ok? A função também pode estar em outro local. Tá? Por exemplo, eu posso deixar minha função lá em cima também. Olha, antecedendo, logo a seguir aqui, olha, por exemplo. Ok? E aí vamos ver se funciona com essas modificações. O, o interessante do JavaScript é que você não é como um programa de Basic, né, que você vê linha após linha. Não, ele não é assim. Você lê uma linha, depois lê a outra, vai executando linha por linha. Não. Ele tem como se fosse um loop, um ciclo, né? Ele não. Inclusive, a última, digamos, a última tarefa, último comando executado, não é esse aqui, da linha 46. E sim este aqui, da linha 15, olha. Quando termina todo o processo. Tá? Então, é com esse close aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, vamos salvar e vamos abrir o terminal. Isso. E vamos ver se a gente. Ah, pronto, aqui. Vamos mudar o nome aqui, por exemplo, Beltrano. Pronto. E aí o nome Ciclano, ou Cicrano, né? Na verdade, parece que o correto é Cicrano. Beltrano, Cicrano, Fulano, Beltrano e Cicrano. Pronto. Tá aí. Não alterou em nada. Tudo bem? E aí, claro, tivemos alguns conceitos novos aqui. De novo, vou fechar o terminal. Quais conceitos foram? Olha que interessante. Eu importei um módulo do Node, que é o readline. Lógico, eu atribuí a variável aqui RDLN. Também criei uma variável a qual eu atribuo a, a criação, né, de uma interface. É uma criação deixando claro, olha, as entradas vão ser pelo teclado, standard in. E a saída, né, via terminal. Tá? E aí eu tenho uma função, e aqui é uma novidade também, a função callback, que essa função, ela é o argumento desse método question. Esse método, ele escreve a pergunta, ele coloca uma pergunta e aguarda a entrada do usuário. Tá? Como se ele, imagine que você, uma pessoa chega num bar, ali no balcão, faz um pedido. Né? Então a função back é o pedido que a pessoa fez. Aí o garçom, o atendente, pega esse pedido, cola ali na janelinha da cozinha e uma hora vai ser atendido. Mas enquanto não é atendido,
outras coisas vão acontecendo, o garçom vai fazendo outras coisas, isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que é que o Node ele é assíncrono. Olha que interessante essa palavra, né? Mas eu não vou falar, não vou entrar em detalhe agora. E então você tem essa função callback. Olha que interessante, chame de volta, né? Na verdade responda, né? Só que essa resposta não precisa ser na hora. Então existe essa questão do tempo, do timing, né? Digamos, que nós vamos entender. Vamos só tirar alguns comentários que já não fazem mais sentido, né? Nesse momento, não são mais necessários, eu quero dizer. Sentido faz, mas não é necessário. Pronto. Vou deixar assim a nossa. Talvez esse também, esse inicial aqui também já sabe. Ah, aqui sim. Tem uma coisa a função console log, né? A gente não usou aqui, a gente poderia ter usado dentro da função, perdão. Onde está a nossa função? Aqui, olha. A gente poderia ter usado o console log para escrever a nossa frase. Oi, fulano, oi, ciclano, cicrano, oi, beltrano. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos parar por aqui, vamos pensar um pouco sobre essa novidade, e aí a próxima aula vai ser muito divertida, né? Nessa esteira aí de conceitos como função callback e o termo assíncrono, tá bom? Ok, salvando, eu sei que vai haver dúvidas, né? E havendo, e se quiserem, por favor, perguntem, a gente vai fazer o máximo para responder a dúvida, né, dirimir qualquer dúvida, respondendo a questão, tá bom? Então, muito obrigado, por hora é só, até a próxima.